O sol despontava no horizonte, derramando faixas douradas sobre as águas calmas do lago Sterling. Marvin Singer, um engenheiro civil de 42 anos, terminava de acomodar os equipamentos de pesca no pequeno barco de madeira que havia pertencido ao seu pai. Seus olhos, apesar do cansaço acumulado da semana exaustiva de trabalho, brilhavam com a expectativa daquele dia que prometia ser perfeito. "Ah, você acha que trouxemos isca suficiente?" perguntou Lena, sua esposa há 15 anos, enquanto ajeitava os cabelos castanhos em um coque despreocupado. O vento suave de junho acariciava seu rosto, levando embora as preocupações dos últimos meses. "Trouxe o suficiente para pescarmos o jantar da semana inteira." Marvin sorriu, estendendo a mão para ajudá-la a entrar no barco. O toque familiar daquelas mãos que conhecia tão bem trouxe a Lena uma sensação de segurança que só ele conseguia proporcionar. O lago ficava a cerca de 40 minutos da pequena cidade de Millfield, onde viviam. Era um refúgio pouco conhecido pelos turistas, o que o tornava ainda mais especial para o casal. Haviam descoberto o lugar 3 anos atrás, quando buscavam um escape da rotina, e desde então transformaram-no em seu santuário particular. Marvin remou com vigor, afastando-se da margem. O barco deslizava pela superfície cristalina, cortando a água como uma lâmina suave. Lena respirou fundo, sentindo o ar puro encher seus pulmões, e pensou que não havia lugar no mundo onde se sentisse mais em paz. "Olha ali, acho que é o ponto perfeito", apontou Marvin para uma área onde as águas pareciam mais profundas, próxima a um pequeno conjunto de pedras que emergiam da superfície. O Sr. Foster disse que pegou um robalo enorme naquela região semana passada. O casal posicionou o barco e preparou as varas de pesca. Havia algo quase místico na rotina de preparar a isca, lançar a linha e aguardar em silêncio contemplativo. As horas passaram sem que percebessem, enquanto conversavam sobre planos futuros, sonhos antigos e memórias compartilhadas. Foi perto do meio-dia que a linha de Lena tensionou de repente. "Marvin, peguei algo!" exclamou ela, sentindo o coração acelerar com a adrenalina da captura. Seus braços finos, mas fortes, seguravam firmemente a vara que se curvava com o peso do que parecia ser um peixe considerável. "Calma, amor. Vai devagar. Isso, mantenha atenção constante", orientou Marvin, observando com orgulho enquanto a esposa lutava com a criatura invisível sob as águas. Após alguns minutos de batalha intensa, um robalo prateado de tamanho impressionante emergiu, debatendo-se vigorosamente. Lena riu, uma risada pura e genuína que ecoou pelo lago, enquanto Marvin a ajudava a trazer o peixe para dentro do barco. "É o maior que já pesquei", declarou ela, os olhos brilhando de excitação enquanto observava seu troféu. O sol do meio-dia refletia nas escamas prateadas, criando um espetáculo hipnotizante de luz. "Isso merece um registro", decidiu Marvin, puxando o celular do bolso. "Segura ele bem alto, querida." Lena ergueu o peixe, sorrindo radiante enquanto Marvin enquadrava a foto. O cenário era perfeito. A esposa feliz, o magnífico robalo, o lago sereno e as montanhas distantes compondo o fundo. Ele tirou várias fotos, capturando diferentes ângulos daquele momento de pura felicidade. O restante da tarde transcorreu em perfeita harmonia. Pegaram mais alguns peixes menores, mas nenhum se comparou ao robalo de Lena. Quando o sol começou a se inclinar para o oeste, decidiram que era hora de voltar. Com o barco cheio de peixes e o coração repleto de boas memórias, remaram de volta à margem. O caminho de volta para casa foi preenchido por conversas animadas sobre como preparariam o robalo para o jantar. Marvin dirigia com uma mão no volante e outra na perna de Lena, um gesto de carinho habitual que se mantinha vivo mesmo após tantos anos juntos. Chegaram à sua casa de 2 andares no subúrbio tranquilo de Millfield,
quando o céu já exibia tons alaranjados do entardecer. A rotina de descarregar o equipamento e limpar os peixes foi realizada com a eficiência de quem já a praticou inúmeras vezes. Lena separou o grande robalo para o jantar e guardou os demais no freezer. "Vou preparar aquela receita que a minha mãe me ensinou", anunciou ela, já separando ervas frescas do pequeno jardim que mantinha na janela da cozinha. O aroma de alecrim e tomilho logo preencheu o ambiente. Marvin abriu uma garrafa de vinho branco que haviam guardado para uma ocasião especial. "Se isso não for uma ocasião especial, não sei o que seria", brincou, enchendo 2 taças de cristal. A cozinha tornou-se um refúgio aconchegante enquanto os dois trabalhavam em sintonia. Marvin ajudava cortando legumes, enquanto Lena temperava o peixe com maestria. A intimidade daquela dança cotidiana, construída ao longo de anos compartilhados, era um testemunho silencioso do amor que nutriam um pelo outro. Quando finalmente se sentaram à mesa para jantar, o róbalo estava dourado e perfumado, repousando sobre uma cama de legumes salteados. A primeira garfada arrancou suspiros de aprovação de ambos. "Acho que esse é o melhor peixe que já comemos", declarou Marvin, erguendo a taça em um brinde. "A minha esposa, a melhor pescadora de Millfield", Lena riu, tocando sua taça na dele. "E ao meu marido, o melhor fotógrafo de Millfield. Falando nisso, quero ver como ficaram as fotos." Marvin pegou o celular, limpando os dedos no guardanapo antes de deslizar para a galeria de imagens. As primeiras fotos eram exatamente como esperavam. Lena sorridente, segurando o robalo com orgulho, o cenário idílico do lago ao fundo. "Olha só como você está linda nessa", comentou ele, passando para a próxima imagem. "E o tamanho desse peixe, ninguém vai acreditar quando contarmos." Lena se aproximou, inclinando-se sobre o ombro do marido para ver melhor. Foi então que, por impulso, Marvin ampliou uma das fotos com os dedos, fazendo zoom para mostrar melhor o detalhe das escamas reluzentes do peixe. Foi nesse instante que ambos viram. "O que é aquilo?", murmurou Lena, sua voz subitamente tensa. Ao fundo da imagem, quase imperceptível à primeira vista, havia algo na água. Algo que não deveria estar ali. Marvin aumentou ainda mais o zoom, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Parcialmente submerso, a alguns metros atrás do barco, parecia haver o que só poderia ser descrito como um braço humano estendido para cima, como em um último gesto desesperado de quem pede socorro. "Isso não pode ser o que estou pensando." Marvin engoliu em seco, o vinho em sua taça esquecido. Lena levou as mãos à boca, os olhos arregalados fixos na imagem. "Marvin, aquilo parece um braço", ele completou, sua voz pouco mais que um sussurro. Um braço humano saindo da água. O silêncio pesado que se seguiu foi como um terceiro convidado indesejado à mesa. A alegria do dia perfeito se dissipou como névoa sob o sol forte, dando lugar a um horror gelado que se infiltrou pelos ossos de ambos. Marvin passou para as outras fotos, ampliando cada uma delas. Em algumas, o ângulo não permitia ver nada, mas em outra, ainda mais perturbadora, era possível distinguir o que parecia ser um rosto parcialmente submerso, apenas os olhos e parte do nariz visíveis acima da superfície. "Como não vimos isso?" A voz de Lena tremia agora. "Estávamos lá, bem ali, como não percebemos?" O sol refletindo na água, talvez estivesse muito longe para vermos a olho nu, raciocinou Marvin, embora sua explicação soasse fraca até para ele mesmo. Lena se levantou abruptamente, afastando-se da mesa como se a imagem no celular pudesse saltar e atacá-la. "Precisamos chamar a polícia. Agora!" Marvin hesitou, olhando novamente para a foto. "E se não for nada? E se for apenas um pedaço de madeira, um tronco flutuando? Vamos parecer loucos." "E se for alguém?", contrapôs Lena, seus olhos subitamente marejados.
E se for alguém pedindo ajuda e nós só pescamos e fomos embora? A culpa já pesava em sua voz, mesmo sem ter certeza do que estavam vendo. Marvin se levantou e abraçou a esposa, sentindo seu corpo tremer levemente. Tem razão. Vou ligar para a polícia. Enquanto procurava o número da delegacia local, ele não conseguia desviar os olhos da foto. O jantar, antes tão apetitoso, esfriava intocado sobre a mesa. O vinho, que havia sido aberto para celebrar um dia perfeito, agora tinha gosto amargo. Lena se aproximou da janela, olhando para a noite que caía lá fora. Sua mente fervilhava com perguntas. Quem poderia estar naquele lago isolado? Seria alguém que se afogou? Um acidente? Ou algo pior? E se voltássemos lá agora? Sugeriu ela, virando-se para o marido. Está escuro, Lena. Seria perigoso. Marvin respondeu, o telefone já na orelha. Vamos deixar a polícia lidar com isso. Eles têm equipamentos, treinamento. Enquanto aguardava ser atendido, Marvin olhou novamente para a foto. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu outro detalhe. O que parecia ser uma corrente ou algum tipo de corda enrolada naquele braço parcialmente submerso. Polícia de Millfield, em que posso ajudar? A voz do outro lado da linha soou profissional e distante. Sou Marvin Singer. Preciso relatar algo estranho. Ele hesitou brevemente. Encontramos o que parece ser um braço humano em uma foto que tiramos hoje no Lago Sterling. Após um breve silêncio, o oficial informou que enviaria uma viatura. Enquanto aguardavam, Lena analisava obsessivamente a imagem. Marvin, olhe os dedos. São 5 dedos definidos. Isso não é um tronco. Minutos depois, os oficiais Richardson e Brooks examinavam a foto na sala do Singer. Os policiais trocaram olhares preocupados quando Marvin identificou a localização exata. Sr. Singer, Richardson falou com gravidade. Um homem de 35 anos desapareceu naquela área há 3 dias. Estava pescando sozinho. A campainha interrompeu a conversa. Na porta estava Jake Coleman, vizinho do Singer, com olheiras profundas e expressão desolada. Vi a viatura e... Jake parou ao reconhecer os policiais. Alguma notícia sobre Daniel? Os Singer compreenderam imediatamente a terrível coincidência. Jake explicou que seu irmão Daniel havia desaparecido durante uma pescaria solitária no mesmo lago. Jake, acho que você precisa ver isso, disse Marvin, mostrando a foto ampliada. Quando Jake viu a imagem, suas mãos começaram a tremer. Meu Deus, esse relógio. Ele apontou para o pulso visível na água. É o Seiko que dei a Daniel no aniversário dele. Reconheceria em qualquer lugar. O oficial Brooks imediatamente acionou seu rádio. Precisamos de uma equipe de busca para o Lago Sterling ao amanhecer. Aquela noite transformou-se em vigília silenciosa na casa dos Singer. 3 pessoas unidas pelo choque e pela esperança frágil de que, talvez, ainda houvesse tempo para salvar uma vida. O amanhecer revelou uma operação de busca surpreendentemente grande. Dezenas de moradores de Millfield haviam se mobilizado, trazendo barcos, equipamentos e determinação. Sempre fomos assim, explicou Jake, enquanto observava a movimentação no pier. Quando alguém está em perigo, Millfield aparece. Richardson conduziu o briefing com eficiência militar. Marvin e Lena embarcaram no barco principal da guarda costeira com Jake, encarregados de identificar o local exato da foto. Foi aqui, confirmou Marvin quando encontraram a formação rochosa peculiar. Iniciaram buscas em círculos concêntricos a partir daquele ponto. A tensão era palpável quando o rádio crepitou com uma mensagem urgente. Encontramos algo. Aproximaram-se rapidamente de outro barco, onde um voluntário erguia um pedaço de madeira. Era parte de um banco de barco, com as iniciais DC, entalhadas precariamente e a data de 3 dias atrás. Jake passou os dedos sobre as marcas. É a letra dele. Daniel estava tentando deixar pistas. As buscas intensificaram-se. Mais objetos foram descobertos. Um colete salva-vidas rasgado, um remo quebrado e
mais significativo: um recipiente plástico flutuante contendo um bilhete molhado. Barco virou, tentando alcançar ilha. D. C. Ilha? Que ilha? Questionou Marvin, confuso. O piloto da guarda costeira explicou sobre a Ilha Fantasma, um afloramento rochoso que emergia apenas quando o nível do lago estava baixo. Todas as equipes redirecionaram-se para lá. À distância, avistaram uma pequena faixa de terra com árvores esparsas. Aproximando-se, identificaram uma jangada improvisada na margem rochosa. Na ilha, os sinais da luta de Daniel pela sobrevivência eram evidentes: uma camiseta transformada em bandeira, um círculo de pedras com cinzas de fogueira, restos de alimentos, um abrigo rudimentar de galhos. Daniel chamava Jake repetidamente, sua voz ecoando sem resposta. As horas passavam e a esperança diminuía. O sol começava a se pôr quando um voluntário gritou do ponto mais alto da ilha: "Venham rápido! Encontrei algo!" Correram em direção à voz. Entre as rochas superiores da ilha, havia uma abertura, a entrada de uma pequena caverna parcialmente oculta pela vegetação. Pequenas pedras dispostas no formato de uma seta apontavam para ela. "Daniel!" Jake gritou em direção à abertura. Um gemido fraco respondeu do interior. O coração de todos acelerou. Richardson impediu Jake de entrar impulsivamente, insistindo em aguardar a equipe médica que já se aproximava. Com lanternas e equipamentos, Richardson e Jake entraram primeiro na caverna, que se abria em uma câmara natural. No fundo, recostada contra a parede, estava uma figura quase irreconhecível. Daniel Coleman, coberto de sujeira e com barba de 3 dias, ergueu uma mão trêmula para proteger os olhos da luz repentina. "Jake?" Sua voz era apenas um sussurro rouco. "É você mesmo?" O reencontro foi emocionante. Enquanto os paramédicos atendiam Daniel, ele explicou com esforço como havia chegado ali. "O barco virou. Nadei até a ilha. Sabia que existia. Encontrei a caverna no 2º dia. Consegui pescar e fazer fogo." Os médicos confirmaram que Daniel estava desidratado e exausto, mas sem ferimentos graves. Um helicóptero foi chamado para transportá-lo diretamente ao hospital. Marvin e Lena observaram emocionados quando Daniel foi retirado da caverna em uma maca improvisada. Um soluço escapou de Lena. "Conseguimos chegar a tempo." Jake acompanhou o irmão no helicóptero após abraçar o Singer. "Nunca esquecerei o que vocês fizeram." Enquanto a aeronave decolava, Marvin abraçou Lena, sentindo o peso dos últimos dias finalmente se dissipar. "Se não tivéssemos tirado aquela foto..." "Mas tiramos", completou ela. "E isso fez toda a diferença." No hospital, apesar da desidratação severa e exaustão, o prognóstico era positivo. Quando os Singer chegaram, encontraram Jake na sala de espera. "Ele vai se recuperar completamente", anunciou com alívio. Outro dia na ilha e seria tarde demais. A enfermeira permitiu que todos visitassem Daniel, limpo e medicado. Ele já parecia melhor, embora visivelmente abatido. "Então, são vocês os da foto milagrosa", sorriu fracamente. Jake me contou tudo. Daniel revelou que os havia visto pescando no dia anterior. Tentei gritar, acenar. Quando foram embora, pensei que era meu fim. O pensamento pairou silenciosamente na sala. Sem a foto, Daniel teria sido apenas mais um desaparecido que nunca retornou. 3 semanas depois, Millfield havia mudado sutilmente. A história do resgate havia conectado a comunidade de uma forma profunda. Daniel recebeu alta hoje, anunciou Jake ao encontrar Marvin na cafeteria local. "Estamos organizando um almoço de agradecimento no domingo. Vocês virão, não é?" No evento, a casa dos Coleman estava repleta. Vizinhos, voluntários, policiais e paramédicos que participaram do resgate conversavam animadamente. Daniel, ainda magro mas recuperado, abraçou os Singer intensamente quando chegaram. "Vocês são a razão pela qual estou vivo hoje."
Durante a tarde, Jake fez um brinde emocionado aos Singer, que provaram que o universo conspira de maneiras misteriosas para salvar uma vida. Antes de partirem, Daniel entregou ao Singer um pequeno pacote. Dentro havia um porta-retrato artesanal com a foto daquele dia, mas editada digitalmente para remover qualquer vestígio dele na água. "Por quê?" perguntou Marvin, confuso. "Quero que lembrem daquele dia como deveria ter sido. Perfeito, não manchado pelo meu quase afogamento." Lena abraçou o presente contra o peito. "Quando olho para a foto original, não vejo uma mancha, vejo um milagre acontecendo." No caminho para casa, refletiram sobre como suas vidas haviam mudado. "Nunca mais olharei para um lago da mesma forma", confessou Lena. "É incrível como uma decisão tão simples quanto tirar uma foto pode mudar tantas vidas", observou Marvin. Nos meses seguintes, todos encontraram novas direções. Daniel começou a dar palestras sobre sobrevivência e segurança aquática. Jake iniciou um programa de voluntariado para resgates. Os Singer continuaram pescando no lago, agora sempre equipados com kit de emergência e localizador GPS. A foto permaneceu na estante da sala dos Singer, não a versão editada de Daniel, mas a original. Um lembrete constante de que, às vezes, a diferença entre tragédia e esperança está apenas em um olhar mais atento, na disposição de ver o que outros poderiam ignorar. Em Millfield, a história da foto que mudou tudo tornara-se parte do folclore local. Uma narrativa sobre como detalhes aparentemente insignificantes podem se revelar a diferença entre vida e morte, sobre como comunidades se unem em momentos de crise e sobre como o destino às vezes trabalha através dos gestos mais simples, como tirar uma fotografia em um dia perfeito de pesca.